Olá, nosso tema de hoje é sobre negacionismo científico, bastante atual, já que nós estamos vivendo um momento em que existe muita negação da ciência e da história. A primeira coisa que a gente tem que fazer para entender o tema é definir o que é negacionismo científico. O negacionismo ele nasce mais ou menos na metade do século XX, logo depois da Segunda Guerra, quando houve negacionismo em relação à história da Segunda Guerra de fato. Quando algumas pessoas, um grupo de pessoas começou a negar que houve o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. A partir daquele momento, até hoje existe esse grupo que ainda nega, apesar de vários estudos, várias confirmações, esse grupo ainda nega que exista, que tenha havido um extermínio de judeus na Segunda Guerra. A partir desse momento, vários outros grupos vieram crescendo em relação a como que vai contestar o que está posto como verdade através da ciência. Os mais famosos são os terraplanistas, que acreditam que a Terra é plana, a questão da antivacina, então os grupos que acreditam que a vacina causa problemas muito pesados quando você toma a vacina, a questão do aquecimento global, por exemplo, e agora mais recentemente tem ficado mais à tona, vindo mais à tona essa questão do negacionismo científico, quando a gente fala sobre a pandemia e as milhões de coisas absurdas que surgem, por exemplo, nas redes sociais a respeito do uso de determinado medicamento, a respeito do isolamento ser de uma forma, ser de outra, e por aí vai. Então, negacionismo científico é quando existe uma descrença num argumento científico, descrença em uma prova científica, descrença em um fato científico. E ao invés de eu programar e de pesquisar e colocar algum experimento, fazer uma pesquisa a respeito do contrário do que eu acredito, eu simplesmente imponho a minha opinião e transformo ciência em opinião. E aí coloco a metafísica muito mais importante do que a própria ciência. Então, uma coisa muito importante que cabe a gente citar, cabe a gente estudar, porque pode cair como tema do Enem este ano, como tema dos vestibulares, mas também cabe a gente colocar isso como um argumento para diversos outros temas que abordem essa situação. Muito bem. Sabendo então o que é negacionismo científico, sabendo que isso é bastante atual, a gente precisa entender algumas coisas. Por que isso acontece? Por que tem crescido muito a corrente de negacionistas científicos no mundo todo, não só no Brasil? Primeiro é o seguinte, a gente tem que pensar que é muito fácil, muito mais fácil negar do que aprender. Então, se eu discordo de um pensamento, de uma teoria, de um raciocínio, de um fato, eu teria que aprender, como eu falei, o contrário, para provar a minha opinião. Então eu simplesmente vou negar aquilo e vou ignorar todo o processo científico, né? A formulação da hipótese, o experimento e a posta em prática ali para aceitação ou refutação de um grupo, de uma comunidade científica de fato, né? E aí é o seguinte, como eu não gosto de aprender, eu tenho essa facilidade que é negar, e ainda tem uma outra situação que é a sociedade está cada vez mais objetiva, ela está menos reflexiva. E a ciência ela não dá resposta para tudo, ela não tem resposta para tudo. Então não existe nenhum fato científico que responde todas as respostas, todas as perguntas que podem ser geradas a partir daquilo. Porque a ciência ela é baseada em perguntas, e muitas vezes essas perguntas são sem respostas mesmo. E é o que acontece? Se eu sou essa pessoa imediata que vou acreditar que aquele conhecimento tem que me servir de alguma forma, e se eu faço uma pergunta e essa pergunta não é respondida, eu simplesmente vou acreditar no que eu estou pensando que acredito. E isso acontece com muita frequência quando a gente fala sobre esses pensamentos negacionistas. Aí dentro desse contexto, existe um fato intertextual bem interessante que a gente pode citar, que é um efeito estudado por psicólogos lá na década de 70, 80, chamado efeito Dunning-Kruger. Esse efeito Dunning-Kruger nada mais é do que eu não, eles acreditam, provaram através de estudos científicos, que as pessoas, quanto mais ignorantes, mais acreditam na sua ignorância como sendo algo real, algo plausível. Ou seja, eu sei que eu não sei nada, mas ao mesmo tempo eu não tenho noção da minha ignorância. Então esse efeito Dunning-Kruger, que é basicamente tudo que a gente tem visto, em que as pessoas propagam, falam coisas que não fazem nenhum sentido, mas elas não sabem que aquilo é uma ignorância. Então a gente tem o efeito impostor, que é quando a pessoa estuda muito, por exemplo, mas ela acha que sempre está precisando estudar mais e aprofundar mais no conteúdo, e tem o efeito contrário, que é o efeito Dunning-Kruger, que é exatamente isso. Eu acreditar que sei, mesmo não tendo noção de que não sei, né?
Aí a gente pode citar até uma frase de Darwin. O Darwin falava que a ignorância gera uma autoconfiança muito maior, mais frequente do que o conhecimento. Porque o conhecimento ele gera dúvidas. Como eu falei, a base da ciência é o questionamento, é a pergunta. E aí quando a gente fala sobre a ignorância, não, é a certeza, é a imposição de um pensamento, né? Então a gente pode colocar essa situação dentro do nosso texto. Aí dentro dessa questão existe uma inversão, né? Então, por exemplo, boa parte dessa galera que tem essas teorias conspiratórias, elas acusam aquele pensamento científico, aquela prova científica, aquele fato científico, das pessoas que estão ali, que estudaram fazer aquilo, de ideologizar o processo, né? Então, por exemplo, os terraplanistas falam que a Terra é plana porque eles acreditam numa conspiração global em que existe uma dominação e aí as pessoas vão ser manipuladas por causa dessa situação. A galera da antivacina acredita que a vacina é posta como algo útil dentro da sociedade, todos os órgãos que estudam falam que é importante a vacina para a sociedade, para de uma forma manipular, então colocar alguma coisa que seja maléfica para o nosso corpo e controlar a população de uma maneira geral, né? A mesma coisa quando a gente fala sobre atualmente a questão da pandemia, né? Então quando fala sobre isolamento horizontal e vertical, então aí muitos falam esse isolamento em que todo mundo tem que ficar totalmente em casa não funciona, porque isso é só para quebrar a economia, e aí começa a criar várias conspirações e falar que isso é uma forma de quebrar o governo, isso é uma forma de ir contra o que os governantes pensam e tudo mais. Aí é o seguinte, quando existe esse negacionismo científico, acontece exatamente o contrário. Então, as pessoas que negam a ciência que estão ideologizando o processo todo. Então ele coloca o pensamento dele, o ponto de vista dele, para provar que ele está certo, independentemente se o que a ciência fala é o contrário, exatamente com muitas provas, né? Então a gente coloca isso como um ponto bastante importante a se abordar dentro dessa situação. E aí, isso fica muito claro quando a gente fala que, historicamente, sempre existiram grupos anti-ciência, né? Que negam a ciência, que não acreditam na ciência. Só que atualmente tem sido mais perverso, e a gente pode colocar isso como um ponto de vista, porque várias pessoas de destaque na sociedade têm esse efeito Dunning-Kruger, como eu falei, em que falam coisas que não fazem sentido nenhum, né? Igual o ministro das Relações Exteriores falou recentemente que o aquecimento global só existe porque os termostatos são colocados perto do asfalto, por exemplo, e aí por isso parece que está mais quente, né? O ministro interino da Saúde falou nas últimas semanas a respeito do inverno do Nordeste junto do inverno da Europa, por exemplo, né? O presidente falou que o problema da educação é que os livros têm muitas coisas escritas e aí tem que diminuir as coisas escritas. Isso quando a gente nem entra na questão de cloroquina, de outras situações um pouco mais perversas até. Mas é o seguinte, antigamente eu, como cidadão comum, fazia e pensava minha teoria de conspiração e não teria problema nenhum. Mas hoje não. Eu penso, olho na rede social, existem muitas pessoas que estão falando a mesma coisa do que eu, e o pior de tudo, existem pessoas com um poder influenciador muito grande, sejam os influenciadores digitais mesmo, e até mesmo no nível de políticos e pessoas conhecidas, celebridades, por exemplo, que acabam repercutindo essas falas que são falácias científicas. E aí a gente acaba acreditando, a gente não, muitas pessoas acabam acreditando nesse negacionismo e acabam levando para frente. Então hoje é muito mais fácil expandir uma teoria de conspiração do que era antes, assim como quando os terraplanistas começaram a divulgar todo o processo. Hoje existem muito mais pessoas falando sobre coisas que são impossíveis de se imaginar, né? Aí, relacionado a essa questão do imediato não, do recente, das informações, a gente pode falar sobre como que o imediatismo influencia diretamente para o fortalecimento das teorias conspiratórias e do negacionismo. Por quê? Como nós vivemos em uma sociedade imediata, em que a gente não tem tempo para fazer muitas coisas, é exatamente o contrário da ciência. A ciência, para provar uma teoria, eu preciso de muito tempo, né? Então o processo científico ele é muito extenso, muito demorado. Só que quando eu falo sobre opinião, a opinião ela simplesmente é uma reação, né? Então alguém falou, eu gosto de laranja. Aí eu simplesmente falo, não gosto de laranja, eu gosto de pera. Eu estou simplesmente reagindo
aquela fala ali, né? E aí essa reação ela vem dessa sociedade imediatista, que é contrária à reflexão, que seria o básico do básico para a ciência. Então, o ideal dentro de uma sociedade, quando a gente fala sobre respeito à ciência, é eu escutar alguma coisa que aquilo me soa estranho, eu tentar estudar, e se eu não acreditar naquela situação, tentar provar através do meu estudo, através da minha pesquisa, que o meu pensamento está certo e o dele está errado. Mas, ao mesmo tempo, aí cria uma outra problemática. Esse de pensamento certo e pensamento errado acaba não existindo dentro da ciência. Por quê? Houve agora uma espetacularização sobre pensamento científico, em que transforma o que era um debate em uma briga, em uma competição, né? Então hoje as pessoas não debatem conhecimentos científicos no sentido de, eu acredito que o isolamento vertical funciona dessa forma e o horizontal, e você acredita do horizontal. E as duas pessoas chegarem para debater aquela ideia e tentar entender qual é o melhor para a sociedade, por exemplo. Agora virou um conflito, uma briga, uma competição. É simplesmente aquela coisa que a gente vê nos programas de televisão, né? Então chama um médico que é a favor da cloroquina e aí ele fala. E aí chama outro médico que é contra a cloroquina e ele fala. E existe essa competição midiática, né, espetacularizada, em que a gente, cidadão comum, acaba não conseguindo compreender muito bem, acaba sendo influenciado muito facilmente, porque a gente não tem muito bem o discernimento científico, né? Quando a gente fala o pensamento médio, né? O cidadão médio. Então a gente coloca isso como um fator que agrava essa situação. E aí o que acontece? Esse imediatismo ele faz com que a gente negue o tempo lento. E esse tempo lento ele é muito importante. A sociedade que nós vivemos, que é a sociedade de rendimento, né? de resultados, faz com que a gente pense agora, no imediato, né? E aí o ideal seria eu pensar no que foi o passado, o reflexo que esse passado deu a esse presente e o reflexo que esse presente vai dar no futuro, né? Só que quando eu não tenho tempo lento, eu nego o passado, então eu não tenho perspectiva e automaticamente também eu não vou ter prospectiva. Ou seja, eu não vou conseguir ir além do que tudo que está acontecendo ali nessa sociedade atual. Então a gente pode falar que atualmente a gente tem vivido um hedonismo vulgar, em que tudo é pela busca do meu prazer, e esse prazer ele vai desde vencer uma briga na rede social, que é o que está acontecendo atualmente, uma argumentação que na verdade não tem nada de argumento, são opiniões infundadas, até mesmo a questão governamental, né? Tipo, um pensamento político, ideológico é o ideal, então eu vou acreditar, e aí esse pensamento ideológico político venceu, então estamos vencendo, estou me satisfazendo, estou fazendo com que aquilo seja importante para mim e vou ficar melhor e tudo mais. Então essa é uma questão muito importante que é muito presente, a gente vê nessa questão da pandemia e em todas as outras situações que são geradas. Aí dá para a gente fazer uma comparação com as outras teorias conspiratórias, né? Então, por exemplo, se eu acredito que a Terra é plana, o efeito não vai ser muito negativo para a sociedade, ou vai ser a longo prazo. Porque aí, se eu acredito na Terra plana, naturalmente eu vou ter uma descrença quanto ao aquecimento global, quanto às mudanças climáticas antrópicas. Então eu vou acreditar que essas mudanças climáticas acontecem naturalmente pela sociedade, pela formação do planeta e tudo mais. Se eu acredito que as mudanças climáticas não são antrópicas, ou seja, não são por efeito do homem, por causa do homem, eu vou ter efeito daqui a 20, 30 anos, porque eu não vou cuidar do meu planeta e as pessoas vão sofrer, ou até mesmo eu quando for mais velho. Só que o grande problema do negacionismo científico é que ele está também imediato. Então, quando eu acredito que a cloroquina ela precisa ser difundida em toda a sociedade, vamos tomar cloroquina como se fosse água, isso pode causar um efeito maléfico no momento. Quando eu crio uma briga política entre governos, o federal e o estadual e o municipal, eu acabo criando problemas imediatos para uma população, porque eu não estou escutando cientistas e não estou querendo saber dos estudos que foram feitos para chegar àquele conhecimento, aquela recomendação, no caso do OMS, por aí vai, né? Então a gente pode colocar isso como um ponto em que eu não consigo não. Esse problema ele aumenta ainda mais, essa questão aumenta ainda mais o problema do negacionismo e essa sociedade acaba sofrendo muito mais, né? Aí a gente pode, por exemplo, citar um pensamento de Schopenhauer. Schopenhauer ele falava aqui o seguinte:
Aqueles que nunca ousaram pensar e têm para si, conseguem para si um pensamento do outro, do alheio, eles vão ser os defensores mais violentos e vorazes daquele pensamento. Por quê? Daquele argumento, daquele pensamento. Porque se aquele pensamento for contestado, ele não vai ter o que falar, porque ele está acreditando no que alguém disse. Então essa sociedade ela tem essa dificuldade de querer pensar, né? Porque o pensamento científico ele é trabalhoso, ele não é nada simples. Então, como é muito imediato, como é muito direto, eu acabo pegando aquele conhecimento para mim, não é o meu conhecimento, eu acredito naquele conhecimento, só que se alguém refutar aquele conhecimento, já era. Eu vou ter que ter raiva de quem pensa sozinho, né? Que é basicamente o que essa galera acaba tendo, né? Então eles quando vão discutir, debater um pensamento científico, eles apelam para o individual, né? Para a identidade, porque eles odeiam quem tem a audácia de pensar sozinho. Então a gente pode citar esse pensamento aí do Schopenhauer e colocando dentro dessa estrutura em que as pessoas realmente fazem com que esse pensamento seja fortalecido, né? Uma outra coisa que a gente pode colocar é a ideia da bolha digital, né? Então, as nossas bolhas sociais, não somente digitais, influenciam muito no fortalecimento dessas teorias, né? E por que acontece isso? Porque existe um processo chamado de dissonância cognitiva, que é quando tudo que se manifesta aos nossos sentimentos e nos desagrada, a gente tende a se distanciar, né? Então, se eu me distancio daquilo, tipo, eu acredito que a Terra é plana, e aí as pessoas tentam provar para mim que a Terra não é plana, é redonda, e aí eu vou distanciar daquele processo, né? Então, dos argumentos da outra pessoa, eu não vou querer escutar aquela outra pessoa. E aí essa bolha digital faz até o seguinte, aumentar, crescer, fazer com que esses grupos se expandam muito mais facilmente. Porque ao mesmo tempo a ciência acaba ignorando essa galera, tratando essa galera como loucos e não tentando mostrar para eles que eles estão errados cientificamente, né? E aí o que acontece? Esse grupo cresce muito e o grupo científico acaba diminuindo, porque a ciência no Brasil ainda é muito elitista, né? Então não existe um diálogo muito próximo com toda a sociedade, com a sociedade comum, né? Com o cidadão comum. Então, esse processo também, a ciência acaba sendo uma responsável, né? Ou os cientistas em si, porque existe uma elitização dessa conversa científica. E aí faz com que, através da bolha social, digital, eu acabe fortalecendo esse grupo que é conspiratório, através de algumas teorias que eles vão acreditar e não existe ninguém para refutar e querer escutá-los e tentar entender por que eles pensam a respeito daquilo tudo, né? E aí é o seguinte, qual é o efeito disso? Qual é o impacto? O primeiro é a desconstrução da evolução da ciência. A gente quando começa a acreditar, um grupo muito grande, em falácias científicas, o poder da ciência acaba sendo diminuído, né? Então, há menos pessoas que vão poder estudar para aprofundar um conhecimento, para desenvolver novas teorias e provar novas coisas. Um outro efeito imediato, aí a gente poderia colocar dentro do nosso texto, quando esse negacionismo científico acaba indo para o lado da saúde, né? Quando a gente fala sobre vacina, por exemplo, o movimento anti-vacina, quando a gente fala sobre a negação de várias coisas que estão rolando agora durante a pandemia. Então isso causa efeitos nocivos, negativos demais para a sociedade atual e também para a futura, né? Então tem crescido o movimento anti-vacina, o número de pais que não levam seus filhos para vacinar, né? Assim como tem diminuído no processo da quarentena, poucas pessoas começam a obedecer, permanecem obedecendo o processo de quarentena até o final, né? Então esses efeitos negativos eles são muito nocivos para a sociedade. E aí o que faz com que isso seja ampliado? Como eu falei, porque esse discurso está no poder. Então, quando existem pessoas poderosas dentro de uma sociedade que falam coisas que são negações científicas, que negam a ciência, a população tende a acreditar naquele povo, naquele poder e negar também a ciência mais facilmente. Isso para um raciocínio em termos de desenvolvimento, de conhecimento, de sociedade, acaba sendo muito negativo, né? Então, por exemplo, hoje professores são muito mais contestados do que eram antes, porque eles já passaram, a sociedade já deixou de considerar o professor como detentor do saber acima da média como era antigamente. Então todo esse processo vai levando uma bola de neve em que a gente não sabe muito bem onde vai parar, né? Mas a gente sabe que tem criado vários problemas. E como que eu soluciono um problema como este?
é muito complexo, né? Então, a gente teria que falar sobre várias situações. Se eu falei sobre a elitização da ciência, que é um grande problema, eu preciso levar a ciência até o nível mais baixo da sociedade, né? Então, eu preciso que cientistas venham à tona, venham nas redes sociais, participem de programas da televisão para explicar processos científicos, né? Realidades, verdades científicas. Isso pode ser importante. Como tem acontecido nesse processo de pandemia, mas infelizmente eles acabam sendo desacreditados também, né? Mas já é um processo, o conhecimento científico sendo levado à sociedade média. Outra coisa é através das escolas, né? Então, nas escolas é preciso trabalhar esse conhecimento científico com uma maneira de utilidade, né? Só que a gente usa hoje o conhecimento de uma forma pragmática, porque a gente acaba estudando para passar no vestibular. Então a gente precisa que a ciência, a academia, no caso que está na universidade, trabalhe junto ao ensino básico. Então, vá fazer palestras, vá fazer testes, pesquisas e fazer coisas junto com a molecada, com os adolescentes, com as crianças, para instigarem neles o pensamento científico, a curiosidade científica, para que eles possam entender que o processo científico não é uma coisa que eu penso e vou discordar, né? Então a gente pode fazer esse trabalho junto às escolas também. Uma outra coisa que a gente pode colocar é, por exemplo, existe uma dificuldade de acesso à ciência, porque, por exemplo, não são todas as cidades do Brasil, longe disso, que têm desenvolvimento de ciência, né? Então não tem universidades, né? Então não são todas as cidades. Então a gente pode criar ali laboratórios regionais em que as escolas e também outras universidades possam acessar e conhecer um pouquinho da formação, do desenvolvimento, do processo de pensamento científico, da formulação de uma teoria, de uma hipótese, né? E aí a comprovação dessa teoria. Então todo o processo é importante para que a gente cresça sabendo qual é o processo que isso pode ser feito. Para a galera mais velha, que já não está mais na escola, a gente pode falar, como eu falei, a valorização da ciência pelos próprios cientistas, pela própria ciência do governo. Então, o aumento desse investimento em ciência, que a gente sabe que está complicado, porque diminuiu mais ou menos 44% nos últimos 2 anos o investimento em ciência no país atualmente, dos últimos 2 anos para atualmente. Mas a gente poderia falar outras coisas, como, por exemplo, falar sobre a própria televisão, dar espaço para debate científico. E aí debate, não uma briga, não uma disputa, né, como tem acontecido. E também até mesmo colocar isso em ficções engajadas. Então, colocar dentro de novelas, séries, seriados, personagens que tenham um valor importante dentro daquele processo e que seja cientista para quebrar também um pouco do nosso estereótipo, né? Quando a gente fala sobre cientista, a gente imagina aquele cara de jaleco, com o cabelo despenteado, né? Fica lá fazendo somente coisas na química, né? Mas o cientista ele está em todas as áreas. Então, a gente poderia colocar, através das ficções engajadas, uma reflexão sobre isso, para a valorização da ciência no Brasil, para que menos brasileiros contestem a ciência, porque ela não pode ser contestada da maneira como ela está contestada. A ciência se contesta com ciência, ela não se contesta com opinião.